Olá pessoal, me chamo Ana Vitória e junto com Maria Clara Batista, Mariane Carvalho e Letícia Maria, vamos falar um pouco sobre a nova Lei de Imigração, que é a Lei Federal número 13.445 de 2017. No entanto, torna-se necessário abordar, de uma forma muito breve, o Estatuto do Estrangeiro, que foi revogado pela mencionada Lei de Imigração. As disposições do Estatuto do Estrangeiro foram criadas durante o período da ditadura militar. Dessa forma, tinham como objetivo resguardar a soberania nacional e os interesses nacionais diante de possíveis ameaças estrangeiras. Contudo, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, resultante de uma redemocratização e do fim de um período político autoritário, o Estatuto do Estrangeiro se tornou defasado diante de mudanças nas dinâmicas sociais. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre a nova Lei de Imigração. A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu artigo 5º caput que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Observa-se que a nova Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, ampliou de forma significativa a questão dos direitos fundamentais dos imigrantes, garantindo direitos e protegendo-os contra a discriminação, sempre analisando o princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, estabeleceu princípios e garantias na política migratória brasileira que não foram contemplados no Estatuto do Estrangeiro. Ao longo do vídeo, as minhas colegas irão abordar de uma forma mais aprofundada essa questão das garantias trazidas pela nova Lei de Imigração. Para que os estrangeiros possam entrar em território nacional de forma regular, é necessário adquirir um visto, que, nos termos do artigo 12 da Lei de Imigração, podem ser classificados como visto de visita, visto temporário, visto diplomático, visto oficial e visto de cortesia. Agora vamos falar um pouco sobre cada um. O visto de visita poderá ser concedido nos casos em que a estada é de curta duração. O prazo máximo é de 1 ano, salvo determinações em contrário. A visita pode ser nos casos de turismo, negociações, atividades artísticas ou desportivas, entre outras situações que a lei ou o regulamento pode trazer. Vale ressaltar 2 pontos muito interessantes. O primeiro deles é que quem possui esse visto não pode exercer atividade remunerada no Brasil. E o segundo deles é que, caso haja escalas ou conexões, não é necessário utilizar esse visto. No entanto, o visitante não pode sair da área de trânsito internacional. O visto temporário poderá ser concedido em casos de estada com validade de até 1 ano de imigrantes que pretendem residir no Brasil em determinadas hipóteses. As hipóteses podem ser de acordo com a finalidade, sejam elas para pesquisa acadêmica, trabalho, tratamento de saúde, entre outras, que a lei traz, que infelizmente não temos como falar todas nesse vídeo. O visto diplomático e oficial poderão ser concedidos em casos de estrangeiros que são autoridades ou funcionários que estão cumprindo missão oficial de caráter transitório ou permanente, representando o Estado estrangeiro. A validade desse visto pode ser de até 3 anos com múltiplas entradas, se for cumprido todos os requisitos. O visto de cortesia poderá ser concedido a personalidades ou autoridades estrangeiras em viagem não oficial ao país. Poderão trazer também empregados particulares de beneficiários de visto diplomático, oficial ou de cortesia. A validade deste visto pode ser também até 3 anos com múltiplas entradas. No entanto, deve ser cumprido todos os requisitos necessários. Há outras hipóteses também, mas não tem como nós esgotarmos todas nesse vídeo. A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 foi recepcionada pelo direito brasileiro e promulgado por meio de decreto no ano de 2002.
É importante destacar nesse cenário a figura do neoconstitucionalismo, que vai ter como base fundamental a dignidade da pessoa humana dentro do Estado Democrático de Direito. E, nesse sentido, foi promulgado no ano de 2017 a Lei de Migrações, a Lei 13.445. E essa lei vai dispor, durante o seu texto, de vários direitos que serão assegurados e garantidos aos apátridas, sendo uma inovação realmente no mundo jurídico, posto que os apátridas eles terão vários direitos assegurados, como é o caso de visto temporário, e o artigo 26 dessa lei traz um processo simplificado de aquisição da nacionalidade brasileira quando uma pessoa for reconhecida apátrida. E mesmo que ela não queira optar pela nacionalidade brasileira, ela terá um visto permanente de residência aqui no Brasil, uma autorização de residência. E isso só comprova realmente esse segmento pelo princípio da dignidade da pessoa humana sendo reconhecido, sendo assegurado pelo direito nacional, sendo um marco inquestionável e importantíssimo para as pessoas e para um Estado democrático de direito, que vai reconhecer exatamente essa dignidade a todos os tipos de pessoas, todos os indivíduos que estejam em solo nacional. O Brasil ele evoluiu bastante quando ele criou a Lei de Imigração, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro de 1980, que era anterior à Constituição, criada em 88, que foi bem vista, validada, garante muitas coisas fundamentais à dignidade da pessoa humana. E com isso, o Brasil evoluiu bastante na questão de mostrar aos brasileiros, ao indivíduo brasileiro, que nós temos que pensar à frente até de países de primeiro mundo. Temos que pensar numa sociedade global, não só algo dentro da nossa nação, mas algo fora dela. Problemas acontecem fora dela, pessoas estão com problemas fora dela. E temos que acolhê-las, caso necessário, e tratá-las como cidadã brasileira, porque é isso que a lei traz em pauta. A falta de xenofobia, a reflexão sobre isso, a garantia dos direitos humanos que um brasileiro que nasceu aqui tem, o que vier para ser adepto à naturalização brasileira, ele vai ter também. Então vieram várias inovações, várias promoções para os estrangeiros, apátridas, que não tinham nenhum lugar fixo para dizer de onde vieram, agora eles têm um lugar para ficar, um lugar fixo para ficar, um lugar fixo para chamar de lá. E com isso, o brasileiro vai aprender com essa lei a raciocinar, a refletir sobre o racismo, sobre o desenvolvimento de várias áreas políticas, seja social, cultural, esportiva, científica, tecnológica, porque tudo isso vai trazer um grande conhecimento ao brasileiro de outros países, porque quebrar o preconceito quanto à xenofobia traz essa resposta. E essa é a maior evolução que a gente vai ter com tudo isso que a lei da imigração trouxe. A forma que a gente vai pensar, a nova forma, a forma que a gente vai acolher, pensar sobre isso, pensar de uma forma universal e não só algo dentro, fechado num país.